Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Depois de quase 30 anos, o Super Saiyajin 4 finalmente voltou, fazendo o seu retorno em Dragon Ball Daima. Caso queira saber todo o contexto por trás da volta dessa transformação, eu recomendo muito que assista a minha análise do episódio 18 do Daima, porque lá eu explico tudo. Nesse vídeo aqui eu vou entrar em uma outra discussão, que era uma coisa que algumas pessoas falavam bastante antes do Daima colocar o Super Saiyajin 4, e falavam isso justamente pra dizer que ele não ia aparecer no anime, que no caso era que o Akira Toriyama odiava essa transformação, e como foi ele que definiu a maioria dos conceitos do Daima, ele não ia querer colocar uma forma que ele não gostava no anime. E bem, né, só de ter aparecido o Super Saiyajin 4 no Daima já prova que esse pessoal tava errado. Mas até mesmo essa parte do Akira Toriyama não gostar do Super Saiyajin 4 é uma mentira. E pra gente poder entender isso melhor, a gente vai ter que voltar lá pro início, porque o Super Saiyajin 4 surgiu em 1996, e ele não foi criado pelo Akira Toriyama, mas sim por um animador e designer de personagem muito talentoso da Toei Animation, o Katsuyoshi Nakatsuru, que inclusive até hoje trabalha na Toei, e atualmente ele é o designer de personagens do Dragon Ball Daima, assim como ele também foi do Dragon Ball GT. E certo dia, quando ele tava trabalhando no GT, os chefões da Toei só chegaram nele e falaram: seguinte, irmão, anime novo, forma nova. Se vira aí e cria o Super Saiyajin 4 pra gente. E ele ficou em choque, né? Porque era uma grande responsabilidade você criar uma forma nova pro Goku naquela época, já que até então todas as formas dele foram criadas diretamente pelo Akira Toriyama. Então essa daqui seria a primeira que não seria feita por ele. O Nakatsuru suou frio, mas trabalho é trabalho, então ele teve que se virar pra poder criar uma coisa interessante. Como ele já sabia que o Goku ia virar Ozaru antes de alcançar o Super Saiyajin 4, ele já foi criando ele pensando em tornar o Goku mais selvagem, né? Que ele tivesse uma transformação que remetesse a um poder primitivo dos Saiyajins. E incrivelmente, logo de primeira ele já criou um design muito parecido com aquele que a gente viu no GT. Pro cara criar o Super Saiyajin 4 de primeira assim é porque o maluco é muito brabo. A maior diferença que tinha antes é porque inicialmente o Super Saiyajin 4 seria loiro igual os outros Super Saiyajins. Mas o Nakatsuru acabou não gostando do resultado, então ele manteve o cabelo preto e fez os pelos serem vermelhos. E o pelo vermelho é puramente porque vermelho é uma cor que passa força, né? Então o Goku de vermelho parece mais forte que o normal. E também o pelo vermelho acabou criando uma ótima dinâmica com o cabelo preto. Ele viu, gostou do resultado e mandou lá pros chefões da Toei. Ele até achou que poderia ser rejeitado, mas no fim foi aprovado e apareceu no anime. Mas onde entra o Akira Toriyama nessa história? Muitos anos depois do final do GT, a Toei quis voltar com Dragon Ball no filme Batalha dos Deuses. E o conceito original desse filme era completamente diferente da versão que foi lançada pra gente. Ainda seria sobre um deus da destruição contra um Super Saiyajin Deus, mas na versão original as coisas eram bem distintas. O Super Saiyajin Deus, por exemplo, no design original dele, ele seria muito musculoso, ele usaria capa e também teria um cabelo entre o Super Saiyajin 3 e o Super Saiyajin 4. A gente nunca viu oficialmente como é que era esse design original, mas eu imagino que seria alguma coisa parecida com as fanarts que eu tô mostrando pra vocês. Porém, quando o Akira Toriyama acabou se envolvendo muito no projeto do Batalha dos Deuses, ele mudou totalmente o Super Saiyajin Deus, transformando essa versão na versão que a gente conhece. E ele fez isso porque ele disse que ele não queria que o Goku continuasse ficando mais macho e chamativo a cada transformação que ele tivesse. E por isso ele criou uma forma que na verdade remetesse à forma base do Goku. O Super Saiyajin Deus não mudar muito a aparência é parte da proposta da transformação. E por conta dessa fala do Akira Toriyama, começaram a associar que ele não gostava do Super Saiyajin 4, porque a fase 4 é justamente uma forma que deixa o Goku mais macho e chamativo, né? Mas nisso nós temos alguns poréns. O primeiro é que, lendo a entrevista completa, você nota o Akira Toriyama reforçando que ele gostava de subverter a expectativa dos fãs, que de fato é uma coisa que ele fazia desde o início de Dragon Ball. Só lembrar que ele só matou o Vegeta porque os fãs mandavam cartas implorando pra ele não matar o Vegeta. Ou seja, ele fez o Goku ir pra um caminho de transformações mais simples, não porque ele não sabia fazer formas mais complexas, mas sim porque ele gostava mais de formas pouco chamativas e queria subverter o que os fãs imaginavam que seriam as evoluções do Goku. E eu sei que tem muita gente que não gosta desse caminho que ele escolheu para as formas do Goku, e é totalmente justo, né? Gosto é gosto e ninguém tá errado por não gostar. Mas eu realmente acho que se tivesse sido só o Super Saiyajin Deus e o instinto superior, a galera ia curtir muito. O problema mesmo foi o Super Saiyajin Blue ali no meio que acabou atrapalhando tudo. Mas enfim, esse vídeo aqui não é pra falar do Super Saiyajin Blue, então bora voltar pro tema. Não é porque o Akira Toriyama gostava mais de formas simples que ele odiava as formas chamativas. Ele nunca disse que odiava o que não gostava, era só uma preferência dele. Não é à toa que ele criou o Super Saiyajin 3, que é uma das formas mais extravagantes do Goku. Dando um exemplo aqui pra poder ficar mais fácil de entender, é tipo você preferir sorvete de chocolate, mas ainda assim gostar de um sorvete de morango de vez em quando. É essa a visão que eu tenho do Akira Toriyama sobre as transformações. Ele preferia formas mais simples, mas de vez em quando ele achava que cabia,
queria, ele colocava assim uma forma mais complexa. E outra coisa interessante também que é bom a gente notar é que nessa entrevista do Batalha dos Deuses, o Akira Toriyama disse que ele fez o Goku ficar mais simples no Super Saiyajin Deus justamente para poder corrigir o rumo das transformações do Goku. E o que eu acredito que ele quis dizer com isso é que se continuasse a cada ano que se passasse o Goku ganhando uma forma cada vez mais extravagante, ia chegar no momento que ia virar basicamente as formas do Dragon Ball F. Goku Super Saiyajin 6, Goku Super Saiyajin 10 Poder Proibido, ia virar isso daí. Então Akira Toriyama mostrou que não necessariamente esse daí era o único caminho, que o Goku poderia continuar evoluindo de outras formas também. E em 2005 nós tivemos uma coisa muito interessante, porque no lançamento da coleção de DVDs do Dragon Ball GT, o Akira Toriyama desenhou o Super Saiyajin 4, e junto do desenho ele deixou uma mensagem também falando sobre o GT, e nessa mensagem ele fala muito bem do Nakatsuru, elogia ele, fala como ele é habilidoso, e ainda disse que até chegava a confundir alguns desenhos do Nakatsuru com os seus próprios desenhos, e é nessa parte que ele cita o Super Saiyajin 4 e pergunta se conseguiu desenhar ele bem. E eu fico muito impressionado que um dos maiores desenhistas da história tinha essa humildade de perguntar se ele desenhou bem alguma coisa. É por coisas assim que eu sempre admirei o Toriyama. Mas enfim, eu falei disso pra vocês verem que a única vez que ele falou do Super Saiyajin 4, ele não falou em forma de crítica, ele não falou que ele não gostava, muito pelo contrário, né, ele falou com um teor muito positivo. Então sim, ele nunca detestou o Super Saiyajin 4, e é por isso que essa forma sempre teve a chance de aparecer em algum momento do anime ou do mangá, mas obviamente não substituindo o caminho de formas que o Toriyama construiu pro Goku e o Vegeta no Super. Afinal, se o Super Saiyajin 4 substituísse o instinto superior, por exemplo, só ia voltar no mesmo problema que o Akira Toriyama quis evitar lá no Batalha dos Deuses. Mas nada impedia do Super Saiyajin 4 aparecer como uma forma temporária, e foi justamente isso que o Dragon Ball Daima fez. E o Daima ainda tem a questão de se passar antes do Super, o que consequentemente faz com que a fase 4 não entre em conflito com as formas divinas. Então o Goku Super Saiyajin 4 foi canonizado justamente no único momento que isso seria possível, em uma história que se passasse antes do Super. Mas assim, isso significa que o Super Saiyajin 4 nunca vai aparecer no Super? Não, tudo é possível em Dragon Ball hoje em dia, então sim, pode ser que ele apareça. Mas eu acho que no Goku ele não vai aparecer. É mais provável que essa transformação apareça em outro personagem. Poderia ser o Broly, poderia ser o Goten e o Trunks, algum outro Saiyajin. Pra mim combinaria muito com o Broly, né? Porque ele já é um guerreiro que puxa esse poder primitivo dos Saiyajins. Tanto que ele tem a forma Ikari, que é o poder de um Ozaru sem virar macaco gigante. Então ele já tá um passo aí pra conseguir uma forma parecida com o Super Saiyajin 4. Talvez, diferente do Goku, por ter um DNA diferente, o Broly consiga atingir o Super Saiyajin 4 sem usar nenhuma magia. Seria interessante, né? Se quiserem dá pra fazer. E só deixando claro também, tá? Até o momento não existe um nome oficial pra essa transformação do Daima. Tem gente chamando de Super Saiyajin X, mas isso não é o nome oficial. Por enquanto eu tô chamando de Super Saiyajin 4 mesmo, mas o nome pode acabar mudando depois, já que isso daqui não é exatamente a mesma forma do GT, é mais uma releitura dela, assim como aconteceu, por exemplo, com o Broly do Super e o Broly do Z. No Z, a forma do Broly se chamava Super Saiyajin Lendário, já no Super passou a se chamar Super Saiyajin Poder Total, e o mesmo pode acontecer com o Super Saiyajin 4, afinal o Akira Toriyama sempre modificava as coisas quando incluía elas na cronologia principal, tanto para não ser igual ao que já tinha antes, quanto para poder se adequar melhor aos gostos dele, a como ele queria trabalhar aquele conceito na obra. E falando em gostos, né, eu vejo muita gente querendo forçar o outro a gostar ou não desse novo Super Saiyajin 4. Se alguém fala que não gostou, vai lá o infeliz tentando obrigar o cara a gostar. Se alguém fala que gostou, surge outro infeliz tentando forçar o cara a não gostar. Cara, pra mim isso daí é uma perca de tempo enorme. Tenham sim discussões, né, comentem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, mas façam isso de maneira produtiva. Não tente forçar os outros a acharem a mesma coisa que você, e também não se force a achar o mesmo que os outros. Quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou, tá tranquilo. Você não precisa diminuir a outra pessoa só porque ela gostou ou não gostou da transformação. E pra quem tem interesse na minha opinião sobre esse novo Super Saiyajin 4, eu já falei ela em mais detalhes no meu vídeo analisando o episódio 18 do Dragon Ball Daima. Mas resumindo, eu achei uma forma legal, mas ainda prefiro a versão do GT. Na questão do design, eu acho a versão do GT mais bonita, mais harmoniosa, e na questão do contexto, a forma do Daima ainda não falou pra gente o que ela de fato é. A gente sabe que é uma forma que o Neva despertou no Goku, mas a gente não sabe exatamente o que ela é ainda. E dependendo dessa explicação, essa forma pode subir ou descer no meu conceito. Porque com certeza o Super Saiyajin 4 só voltou porque chegaram no Akira Toriyama e falaram que era uma forma popular e que seria bom trazer de volta. Mesma coisa que aconteceu com o Broly em Dragon Ball Super. Mas independente disso, o que realmente importa pra mim é se essa forma nova vai trazer algum conceito novo ou se ela vai ficar só na referência. Mas enfim, né, isso daí é uma coisa que a gente vai ter que esperar pra ver. Mas é isso, chegamos no final do vídeo. Comenta aí o que você acha desse novo Super Saiyajin 4 agora que o hype já acalmou um pouco. E também, se chegou até o final do vídeo, deixa um emoji de chocolate nos comentários pra eu saber. E além disso, se você tiver no celular, ajudaria muito se você pudesse hypar esse vídeo, que é uma opção que você encontra indo nos comentários e arrastando pro lado. E claro, um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês foram e são muito importantes pro Time Nest continuar seguindo em frente. Principalmente você que já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já tá apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante.
bastante. Mas é isso, falou!